a Gabi vai falar, gente, hoje, o escute seu corpo, realmente, mais focado no seu corpo, na sua saúde, nos reflexos fisiológicos, tá? Então, a Gabi vai falar sobre isso, tá? Essa parte. Mas eu vou trazer um pouquinho mais sobre essa parte da comunicação, né, da parte da mente. E muitas vezes a gente precisa parar, silenciar, né? E quantas vezes que Deus não faz a gente silenciar, mesmo quando a gente não quer, Deus faz a gente silenciar para que a gente possa agir em direção ao que Ele quer para a nossa vida, né? Então, Exatamente, como Mari. é bom silenciar, gente. Como é bom parar um pouquinho. Às vezes a gente só consegue ver as coisas do lado negativo. Nosso corpo fala, né, Mari? E quantas vezes nós estamos silenciando o nosso corpo, né? Já falei sobre isso. Quantas vezes nós estamos pedindo para o nosso corpo ficar quieto? Quantas vezes, gente, nós realmente assim fingimos que não está acontecendo nada, tá? Então, assim, precisamos mesmo deixar o nosso corpo falar. Precisamos mesmo silenciar muitas vezes a nossa mente para escutar o nosso corpo e o nosso corpo fala. E não é, gente, é neurociência, tá? Nós nos baseamos em estudos mesmo, sabe? Então, assim, tudo que a gente acha legal, nossa, que legal essa teoria. Existe um estudo, tá? E vamos pensar na neurociência. Falando na neurociência, tá, gente? Essa coisa do escutar o corpo é mais ou menos assim. Se eu tenho uma dor, né? Se eu tenho um incômodo no meu corpo, eu preciso perguntar. Quando a gente sente um incômodo no corpo, isso que é o escutar o corpo, vamos falar mais sobre esse tema, mas quando nós sentimos um incômodo no nosso corpo, nós precisamos perguntar para o nosso cérebro por que está doendo. Né? Então vamos supor que a gente está com um incômodo, uma dor de cabeça. Né? Então a primeira pergunta que eu preciso fazer é: de onde vem essa dor de cabeça? Por que eu estou com dor de cabeça? Porque muitas vezes a gente faz o quê? Na correria do né, na necessidade de a gente fazer, nós simplesmente tomamos um remédio e silenciamos o nosso corpo. Então, quando a gente toma um remédio, a gente silencia o corpo. Não estou dizendo para não tomar, tá? Eu só estou dizendo que antes de tomar, nós precisamos perguntar. Porque muitas vezes nós podemos ficar com a dor e ir realmente trabalhar com essa dor, mas nós preferimos silenciar a dor. Outras vezes nós não podemos ficar com a dor porque o mundo está pedindo, porque nós temos o trabalho, a gente tem muitas coisas para entregar. E ok, nesse dia tome o remédio, mas antes se pergunte por que eu estou com dor. O corpo fala com as dores. Qual é a dor que o seu corpo tem hoje? O que te incomoda no seu corpo? E aí se pergunta por que está doendo, né? Se é uma dor de cabeça, uma dor no estômago, se é uma dor no joelho, se é uma dor na lombar, se é uma dor na cervical, se é uma dor no intestino, se são os gases, tá? Aonde está hoje o teu problema físico? Tá? E começa a se perguntar. Porque o corpo fala, tá? E quando a gente pergunta, o nosso cérebro precisa responder, gente. Então, assim, mais ou menos assim, se eu tenho uma dor de cabeça, ignore, tomo um remédio, acabou, pronto, silenciei. Mas se eu tenho uma dor de cabeça e toda vez que eu tenho uma dor de cabeça, Mari, eu me pergunto, por quê? Falta de água? Não. Consumir algum alimento alergênico? Talvez. Estou muito estressada? Talvez. Tá? E eu vou trazendo para mim as possíveis causas. Pode falar. Sabe, Gabi, que assim, você, tipo, em algumas coisas dessa parte do corpo, você é mais disciplinada que eu, né? E, e muitas vezes, para mim, é a falta de água. Muitas vezes. De água. De água. Jura, Intestino. Mari. Você. Intestino. Hã? Você, Sim, justo você. Mas tá certo, tem que falar mesmo. sim, gente, porque assim, a gente, né, é o que a gente fala aqui o tempo todo, a gente também está em evolução, a gente se mostra aqui muito vulnerável, né, a gente se mostra por quê? Porque de fato a gente também está nesse processo de evolução. Então, muita coisa eu evoluo, né, como é a minha área de atuação, eu evoluo muito na parte da mentalidade, do coach, do desenvolvimento, do conhecimento, tudo. E às vezes a Gabi nem tanto, né? Às vezes eu dou uns puxados de orelha também na Gabi. Por quê? Porque são coisas que eu tá muito ativa para mim, né? Muita imersão para mim. E para a Gabi, às vezes não, então dá aquelas vaciladas. E minha parte também é a mesma coisa. A Gabi tá lá imersa com toda essa realidade. Então, de vez em quando, eu vacilo algumas coisas, né? Da parte do corpo. Mas eu tô sempre com o Policiano e tenho uma boa luta para isso.
E essa questão, Gabi, é muito séria, porque várias vezes, quando eu parei para falar assim, nossa, eu estou chata, hoje eu não tomei água suficiente, vocês veem que eu fico com a minha garrafinha. Então não é uma questão de quantidade mesmo, é o que eu tô falando. Então a gente precisa se parar e escutar. É muito sério. É muito sério. Exatamente. E hoje, muitas vezes, gente falando aí que acordou com dor, que acordou com problema de estômago, problema de intestino. E, gente, é isso, o corpo tá falando. O corpo deu bom dia e disse assim: olha, é o seguinte, ontem você fez tal coisa e eu quero que você saiba que você fez, que eu tô chateada. Mais ou menos assim, tá? Então, assim, gente, é verdade, tá? Vamos levar pro bom humor, né? Que nada melhor do que ter bom humor nessa vida. Mas é isso, gente, tô chateada. Tá? O corpo fala assim pra nós, tô chateada. E às vezes, tá? Teve uma pessoa, eu não sei o seu nome, vou arriscar aqui Janelle, né? Mas eu não Deve sei se é ser o nome com o Jane. sobrenome. Deve ser Jane, pode ser Jane. Jane e o sobrenome, exatamente. Mas, Jane, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Se o corpo todo dói, tá? E você parece uma idosa, é hora de você rever tudo. Porque quando tudo dói, é hora de rever tudo. E assim, eu sei que o isolamento tá gradativamente acabando, mas o que a gente aprendeu com esse isolamento foi isso, foi muitas vezes ficar quieta. Gabi, mas eu não posso, ainda mais agora, porque o isolamento acabou, eu preciso ir atrás do financeiro. Gente, de verdade, se você não tiver uma dor no corpo, o seu financeiro, o seu profissional, o seu intelectual, ele vai funcionar melhor ou pior? Então, quando a gente fala que é corpo e mente, não adianta você buscar desenfreadamente um ganho financeiro, uma posição profissional quando você tem uma dor. Quando isso, tá, vai custar as dores do seu corpo, porque depois você não consegue sustentar essa posição profissional que você ganhou, ou esse dinheiro que você ganhou. Eu escutando um áudio que a Mari me mandou, falando sobre que ela estava falando com uma pessoa que trabalha com a parte financeira, né, e falando justamente isso, né, falando dessa necessidade muitas vezes que a gente tem de ganhar dinheiro, de ganhar dinheiro, de ganhar dinheiro, de fazer, e quando chega na época onde a gente juntou grana, investiu, tudo bonitinho, a gente precisa começar a usar este dinheiro para cuidar da saúde, para resgatar aquilo que a gente perdeu. Então, assim, isso, gente, é uma estratégia. Vou falar assim, Mari, vou falar em alto e bom som, porque a gente precisa ter coragem. E isso é uma estratégia de Satanás para tirar a gente dos nossos objetivos. Porque enquanto a gente está focado ali em ganhar dinheiro, mesmo que o teu objetivo para ganho de dinheiro seja um objetivo maravilhoso. Por exemplo, eu e a Mari, nós temos planos futuros, tá? Num longo prazo, de montar uma ONG, tá? Um dia nós vamos contar para vocês sobre essa ONG, porque ela já está idealizada na nossa cabeça, tá? Isso vai acontecer, mas para isso nós precisamos de grana, tá? Então, assim, só que se a gente começar a correr desenfreadamente para ganhar esse dinheiro, para montar né, para fazer esse sonho, gente, simplesmente a gente vai perder muita coisa no meio do caminho. Então, nós entendemos que existem Ou passos a então, serem dados ou então, quando chegar lá, a gente não tem saúde para curtir tudo isso, né? para Imagina a gente, curtir. tipo assim, fazendo tudo que a gente quer fazer, assim, vendo acontecer e a gente não poder estar lá esse ano, porque a gente cuida da nossa saúde, disposição para isso, né? Não tem um corpo preparado para isso. Então é muito sério, gente. Cuidar da saúde é o que a gente fala, que a gente falou no passo 7. Não, 6. É olhar qualquer objetivo que você tem. Olhe para a sua vida como um todo, naquela roda da vida, os 11 pilares. Então, assim, não adianta você subir uma montanha e deixar coisas para trás. A gente tem que subir a montanha certa, levando tudo que a gente quer com a gente. Porque senão a gente tem que subir a conseguir um objetivo, daí desce para pegar o outro objetivo, daí desce para pegar o outro objetivo. Então, gente, já sobe com todos eles, já sabe alinhando todos eles. É lindo, né, Gabi? É lindo isso. Então, é Que uma área tem lindo! muita ligação com a outra, gente. Muito pensar, voltar as atenções para isso. Exatamente, gente. E assim, ó, o nosso corpo é nosso maior parceiro, tá? Aconteça o que acontecer, a gente pode perder o marido, os filhos podem casar e ir embora, o pai e a mãe podem ficar bravos e desaparecer, tá? Então, assim, mas o nosso corpo estará sempre conosco, tá? Então, assim, precisamos entender que muitas vezes a estratégia que realmente o mundo tem, né? Aí eu falei de Satanás, algumas pessoas ficam meio assim, mas é o que eu falei, tem que ser falado, tá?
Mas muitas vezes o mundo, né, o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele usa, né, os nossos hábitos alimentares para que o nosso corpo não funcione bem. Porque quando o nosso corpo não funciona bem, nós nos mantemos fora dos planos de Deus, tá? Porque não tem como. Se eu tô com dor de cabeça, como é que eu posso atender e tratar e cuidar de uma pessoa que também tá com dor, tá? Então, assim, realmente é muito importante que a gente escute o nosso corpo, porque ele é nosso melhor amigo e ele estará sempre conosco. Para pensar, gente, quantas vezes é que nós mulheres não gostamos muito de carro, então não vamos pensar num carro, mas quantas vezes nós cuidamos mais da nossa bolsa, porque não pode pôr no chão, porque não pode isso, porque não pode aquilo, do que do nosso corpo. Ou até do nosso carro mesmo, ou de alguma outra máquina que a gente gosta, do nosso celular. Quantas vezes nós temos cuidado com o nosso celular, tá? E não temos com o nosso corpo. A gente não deixa cair, a gente põe em capinha, sujou, a gente vai lá e limpa, tá? Quantas vezes nós cuidamos das coisas da nossa casa? Quantas mulheres têm o ímpeto da limpeza e ficam toda hora limpando a casa, tá? Quantas vezes nós limpamos, cuidamos, damos manutenção nas outras coisas e nos esquecemos de cuidar daquilo que é mais importante, que é o nosso corpo? Então, a primeira coisa no dia é cuidar do corpo. E aí, assim, ok, aquelas pessoas que gostam de acordar e fazer jejum, nada contra, tá? Mas eu prefiro, e quando uma paciente minha fala para mim, Gabriela, eu não consigo ter uma boa alimentação de manhã, porque a minha alimentação tem que ser muito rápida, porque eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã. Então, qual que é a minha dica? Fica em jejum. Porque é mais válido para o corpo o jejum, tá? E depois a gente já entra com uma boa nutrição assim que possível, do que você começar o dia com uma coisa prática, tipo uma bolacha, um clube social, um biscoitinho prático, que vai trazer prejuízos para o seu corpo. Então é saber, gente, aonde a gente vai cuidar, como nós vamos cuidar desse corpo. Tá? Então, assim, muitas vezes é melhor o jejum do que a gente comer porcaria. Tá? Então, às vezes, eu brinco muito com o meu marido. Quem não sabe, o meu marido ele é piloto de avião, né? Então, ele trabalha muito fora, né? E atualmente ele está trabalhando, indo muito para uma fazenda. E assim, lá a alimentação acaba sendo um maior desafio, porque apesar de ser fazenda e comidinha bem natural, bem caseira, acaba não tendo todas as opções que ele quer. E às vezes eu brinco com ele, eu falo assim, fica de jejum então, fica sem comer, mas não come porcaria, tá? Porque muitas vezes até as próprias cozinheiras da fazenda, ou muitas vezes ele tá em algum lugar que tem acesso a restaurantes, enfim, mas não tem acesso àquelas comidas que ele deveria comer. E aí eu falo, é melhor pro teu corpo que você fique um tempo maior sem comer do que você coma qualquer porcaria que tem, qualquer industrializado. Porque o industrializado, ele faz o que com o nosso corpo? Ele vai trazer dor, ele vai trazer incômodo, tá? Então, assim, quantas vezes nós cuidamos mais da máquina do que do nosso corpo, que é o nosso parceiro? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o carro começa a dar problema, eu vendo, eu negocio, eu fico a pé, eu me desfaço daquele carro. Mas como eu vou me desfazer do meu corpo? E é igual o carro, né, Mari? Para e pensa, porque quando o carro começa a dar um probleminha e a gente fala assim, ah, não, depois eu vejo isso. Dá outro problema, e diz, ah, não, depois eu vejo isso. Ainda mais nós mulheres, que não ligamos muito para carro, né? Eu não ligo. Mas assim, zoada. Aí a hora que você vê, você fala assim, cara, não tem condições. Aí você pede pro teu marido, fala, meu, dá um jeito no meu carro. Ele fala assim, não tem como. Vamos ter que trocar, porque você negligenciou tanto, que agora é a hora da gente trocar esse carro, porque não tem condições, tá? Aí você vai e troca o carro, tá? Pega às vezes o mais barato, dá um jeito aqui, dá um jeito ali, mas troca de carro. Agora, como você vai fazer isso com o seu corpo? Ah, não. Agora esse corpo que eu negligenciei durante 30 anos, que não tá funcionando nada. E aí meu marido falou, ai amor, pelo amor de Deus, vai vender o marido? Dá pra vender o marido também, gente, dá pra trocar o marido. Mas como a gente é cristã... Não dá pra trocar o marido, gente. Não dá. Conserve não, como a gente é cristã também, porque vocês se tornam um só corpo. E toda vez que você fica do seu corpo, do corpo do seu marido. Isso aí, Henrique, apoiado.
Não dá para Gente, vender o marido. exato. Então, olha o que a Gabi faz, gente. Se ela é uma só carne com o marido dela, então ela cuida da carne dela, ela cuida da carne do marido também. Quantas vezes que eu já vi ela fazendo marmitinha para ele levar para essas viagens? Não é, Henrique? Fala a verdade. Não vamos vender os maridos, tá? Não vamos doar os maridos também, porque tem coisa que a gente não consegue nem vender, só doando. Não vamos doar os maridos, não vamos deixar eles de lado, não. Vamos cuidar deles, tá? E Ai, vamos ensinar eles a cuidarem da gente também, tá? Então, assim, gente, é isso, é cuidar mesmo, tá? Desse corpo, do corpo desse marido, do corpo desses filhos, porque assim, pensa só, se o teu filho ficar doente, tá? É porque você negligenciou o cuidado dele, ou muitas vezes o filho fala, ai, mãe, tô com uma dor aqui, tô com uma dor lá, e a gente, né, simplesmente ignora os sinais da criança, do corpinho da criança. E aí, pensa só, muitas vezes nós, quando a gente percebe, essa criança já está com um problema sério, né? E quantas vezes, pela praticidade, as mães acabam optando por bolachas para as crianças, tá? Pelo todinho, gente, pelo ó, prate. vou ser bem sincera, aqui em casa tá um desafio, né? Porque, de fato, eu não me rendo aos industrializados pro Miguel. E, gente, ter uma criança em casa que não se, quando a gente não se rende a industrializados é um desafio. É um desafio. Então, assim, a gente procura sempre ter suco, a gente procura ter sempre o suco é, desse 100%, né? Um suco integral, de boa qualidade. Enfim, a gente procura ter os nossos cuidados, que são as coisas que tornam o nosso dia a dia prático. Porém, é desafiador. E aí, a gente tem que ter uma fruta cortada, sempre tem que ter uma opção, porque criança sempre quer ter uma nova opção. Alguma coisa doce, porque criança, né, tem esse conversinho mais doce. É um desafio. Só que eu falo muito para ele essa história do corpo, né? Do nosso corpinho, filho, o seu corpinho é uma máquina. E você tem que abastecer essa máquina com o melhor combustível. Se você não abastecer essa máquina com o melhor combustível, esse carro não vai funcionar na maior potência dele. E aí, como que você vai fazer? Então, assim, gente, ensina para os seus filhos, né, o caminho e nunca precisará se preocupar com eles. Eles não vão se desviar. Então, assim, quantas vezes, tá? O nosso corpo, para e pensa, tá, gente? Quantas vezes o nosso corpo fica doente, inclusive para chamar a nossa atenção. Quantas vezes o corpo adoece para que a gente possa parar, para que a gente possa dar esse tempo de silêncio, para que a gente possa escutá-lo. Então, eu preciso fazer com que o meu corpo adoeça para que eu possa parar para escutar o meu corpo? Não, eu posso fazer isso antes. Porque o que aconteceu nessa quarentena? Qual foi o hábito que você perdeu na quarentena que você precisa voltar? Mas eu quero fazer outra pergunta. Qual foi o hábito que você ganhou na quarentena que você precisa voltar? Porque o hábito que nós ganhamos na quarentena, né, Mari, foram as lives, foram os conteúdos doados para Foi a vocês. parte, Foi essa parte online que a gente precisava tanto investir, gente, e a gente não se silenciava para fazer, porque eu estava o tempo todo nos meus atendimentos, a Gabi dela, e a gente não conseguia parar, e a gente tinha um monte de plano, um monte de plano, um monte de plano, mas colocar em ação. E aí a gente ficava tentando encaixar aqui, encaixar ali, mas enquanto a gente estava só tentando encaixar, a coisa não estava fluindo. E aí, de repente, quando a gente parou e falou, não, agora é a hora de investir, a gente não tem nem mais opção, né? Não tem opção nesses dias, então o que a gente vai fazer nesses dias para não cair? A intenção, muitas vezes, foi o manter, né? E aí acaba que a gente consegue, pensando, né? Pensando em evoluir, pensando às vezes em manter, a gente consegue evoluir. Enfim, é uma coisa assim, que se a gente silenciar, parar um pouquinho, a gente vai ver coisas tão grandes que a gente não enxerga. Por quê? Porque a gente não para. A gente não para ouvir. Né? E isso para tudo, gente. Né? Para o corpo. O corpo é extremamente importante. É o primeiro pontinho. Mas quantas vezes? Hoje eu estava escutando uma live não, o devocional, meu devocional da manhã, foi sobre o silêncio de Deus, né? E aí eu acho tão legal, porque, né, já fazendo uma analogia com isso, gente, porque nós somos corpo, alma e espírito, e
quantas vezes não é porque Deus está em silêncio, é porque Deus está falando e você não está ouvindo. Você não está ouvindo porque o barulho do mundo está tão alto na sua cabeça, você não consegue ouvir a voz de Deus. E ele falando como é simples, porque a voz de Deus, ela começa pela palavra de Deus. Então, assim, às vezes a gente está implorando uma resposta de Deus e a resposta já está ali. E a gente não para ler. E ele que está sinalizando e gritando, está aqui, está respondendo. E a gente não quer ouvir. Por quê? Porque a gente não para silenciar, para escutar. Entende? Para escutar Deus na leitura da palavra, escutar Deus no silêncio dele da noite, sabe? Escutar a gente mesmo naquele momento de reflexão interna. Então, olha como tudo é corpo, alma e mente, né? Corpo, alma e espírito, desculpa. Corpo, alma e espírito. A mente é a nossa alma. Então, assim, tudo que a Gabi está falando para o corpo funciona também para alma e espírito. Então, olha que importante esse tempo de silenciar e de se olhar, né? É o que eu falei, acho que domingo que eu fiz um post. Não está fora, está dentro. Porque muitas vezes o nosso erro é não olhar para dentro. É ficar procurando fora a resposta. Ficar procurando fora a resposta. Quando a resposta está dentro. E aí entra uma coisa bem séria, que a gente tem falado bastante, que tem deixado claro, é que nós não temos todas as suas respostas. Todas as respostas que você procura. Não adianta você entrar na Duomi achando que a Duomi vai trazer a solução dos seus problemas, vai resolver a sua vida, porque a resolução da sua vida está aí. Nós temos as ferramentas, tanto de corpo como mente, como espírito, para te ajudar a tirar isso daí de dentro. Por quê? Porque por algum motivo, o próprio mundo, a própria forma que a gente veio vivendo até hoje, foi sufocando. Pensa assim, você mesma, e o que você tem que fazer está lá no fundo daquela terra. E você, a vida, as pessoas, o mundo, as dificuldades foram colocando terra em cima. Terra, 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 terra. Então está sufocado dentro de você, mas está ali. E nós, na Dual Me, nós temos a ferramenta para você tirar dali, e se descobrir. E aí você tem uma vida para viver, né? Porque a gente não quer só resolver seu problema hoje. A gente quer te ajudar a, sabe, deslanchar para a vida. Né, Gabi? Então, escutar o seu corpo não é só para você hoje, para os seus objetivos hoje. É para uma vida. É para uma vida, gente. Exatamente, exatamente. E assim, gente, uma coisa que eu quero perguntar para vocês, para e pensa, tá? Quando vocês dão ou recebem alguma coisa de alguém que vocês querem muito, né? Então, vocês querem muito alguma coisa e aí vocês ganham isso da pessoa. A pessoa chega e dá isso para você, tá? Como é que você fica? Responde aqui pra gente, tá? Como é que você fica quando você ganha alguma coisa de alguém? Ou quando você dá alguma coisa para alguém que a pessoa queria muito? Como você fica? Como é que você se sente? Quais são os sentimentos envolvidos nisso? Eu queria muito. Até eu vou responder essa. Vai, por favor, Mari. Feliz? Agora vamos lá. Como é que o seu corpo vai responder a partir do momento que você der para ele aquilo que ele precisa para funcionar bem? Porque se a gente retomar os nossos passos e for lá nos primeiros passos e entender que todo o nosso corpo é formado por células, e as células, e isso eu repito todos os dias para o Miguel, e o Miguel já sabe de cor e salteado, que todas as células, todo o nosso corpo é formado por células, e as células, a matéria-prima das células, são os nutrientes. E se eu começar a dar nutriente a partir de hoje para o meu corpo e parar de dar aquilo que está agredindo o meu corpo, então eu paro de dar, por exemplo, quando a gente pensa nas pessoas, a pessoa para de me dar as palavras negativas e começa a me dar só palavras positivas. Ela para de trazer o ruim, começa só a trazer o bom. Como que a gente fica empolgado, feliz, grato, né? Obrigada. Então, assim, é assim que o nosso corpo se sente a partir do momento que você para de dar para ele os aditivos alimentares e começa a dar para ele todos os nutrientes que ele merece. Então, o nosso corpo precisa de nutrientes. Ponto. Essa nova até para mim. Ele vai, gente, responder com energia.
Se você tá faltando energia pro teu corpo, eu vou te dizer o seguinte, se tá faltando energia pro teu corpo, é porque você não tá dando para ele aquilo que ele quer. Então começa a dar aquilo que ele quer, que ele vai responder com energia, com gratidão, tá? Então assim, gente, vamos dizer assim, Mari, é simples. É simples, Igual você tá? fala, né, Gabi? É simples, mas não simplificado, né? Então não é tipo assim, Exatamente. é automático. Bom, escutei meu corpo hoje, pronto, nunca mais. A gente faça esse exercício diariamente, porque diariamente o seu corpo está falando alguma coisa. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? Logo no início da quarentena, eu tive uma crise alérgica, tá? Eu não me lembro de ter alergias, a não ser quando eu era criança. Eu tinha muitas crises alérgicas. Uma das coisas que eu era alérgica era corante, tá? Mas eu tive, quando eu era pequena, um choque anafilático, né? Com penicilina, tá? E assim, só para contar rapidamente para vocês, mas teoricamente eu ou poderia morrer, né, com um choque, porque o meu cérebro ficou um longo período sem receber oxigênio, ou então eu poderia ter alguma lesão cerebral, tá? Às vezes eu falo que eu tenho um pouquinho de lesão, assim, que a gente é meio pancadinha, né? Mas eu falo brincando, porque eu sou perfeita, gente, tá? Eu sou perfeita. Tem umas pancadinhas normalzinho, mas assim, meu cérebro é perfeito, meu aprendizado é perfeito, tá? Então, assim, mas o que aconteceu? Aquilo mostrou para mim, para minha mãe, que eu era alérgica a algumas coisas. E assim, gente, para eu trazer aqui para vocês, aí eu sempre me alimentei bem, sempre tive uma boa alimentação, porque quando a gente começou a perceber, quando eu já era mais grandinha, que a gente tinha, que eu tinha a questão da alergia, minha mãe começou a cortar, começou a trazer alguns alimentos, a gente começou a identificar, então, enfim. Tá? A gente foi tratando isso. Mas depois eu cresci, né? Eu falo que por divina coincidência eu fiz nutrição, por divina coincidência eu mudei todos os meus hábitos alimentares, por divina coincidência, né? As coisas foram sendo encaminhadas, então eu sempre me alimentei bem. Mas confesso que, assim, antes de entrar na quarentena, eu tinha uma prova muito importante para fazer, que era para minha finalização da minha pós de nutrição funcional, que para mim é o meu divisor de águas, essa pós, né? Eu tinha outras coisas para resolver e veio a questão da quarentena e tudo, como é que vai ser, como é que não vai ser, enfim. O meu estresse ele foi tão lá em cima que eu desencadeei essa crise alérgica, alguma coisa que eu comi, que eu já comia, né? Mas que eu tenho uma certa alergia. E aí eu tive uma crise alérgica muito grande, Deus trouxe muitas coisas no meu coração em relação a essa questão da crise alérgica. E eu não podia ignorar, né? As pessoas quando me viam falavam, Gabi, por favor, toma um anti-histamínico, você tá sofrendo, né? Eu falava assim, eu tô sofrendo, mas assim, eu preciso entender o que tá acontecendo no meu corpo e não só silenciá-lo. Então, assim, foi um momento onde eu parei, né, sozinha, e quem tem alergia, e quando o corpo todo empipoca, a gente dói, a gente se sente incomodada, coça, enfim, né? E outra coisa, que é onde eu quero chegar aqui, que é o ponto da questão alérgica, transtorno de comportamento, tá? Então, eu comecei a ter comportamentos que eu estranhava, porque não era eu, tá? Mas o que eu quero falar para vocês? Uma das coisas que o nosso corpo fala é quando existe transtorno de comportamento. Aí eu quero que você traga para você, mas eu quero também que você traga para o teu filho. Quantas vezes essa criança ela não para quieta? Não é porque ela é mal educada, não é porque ela é hiperativa, porque a alergia pode ser confundida, inclusive, com TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu e a Mari temos conversado muito sobre essa questão, quantos diagnósticos de autismo e de TDAH, quando muitas vezes a gente pode estar falando de uma alergia alimentar, tá? Quantas crianças sendo julgadas por serem mal educadas? E quantas vezes nós pessoas, nós mulheres, ou quantas vezes o nosso marido, gente, é um grosso, às vezes mal educado, e de repente ele está passando por uma crise alérgica, porque isso muda comportamento. Então, olha como o nosso corpo físico demonstra. E é nesse ponto que a gente quer trazer aguçar essa curiosidade de vocês, tá? Então, assim, a alergia muda o comportamento, o nosso comportamento,
tá? Então é muito importante que a gente aprenda a escutar o corpo. Mas eu quero entender o seguinte, Gabi, como solucionar? Porque nós queremos o resultado, nós queremos respostas, né? E aí uma dica simples que eu dou, assim, básica, é claro, assim, existem formas imensas da gente trazer esse diagnóstico, né? Não só de alergia, mas o que está fazendo mal para o nosso corpo. Mas uma forma faça uma lista, tá, Mari? Ó, essa dica, gente, vale ouro, tá? Super. Diamante. Então, é para você que tá aqui, tá ficando com a gente até o final, tá? Mas anota isso, como eu trabalho muito com os meus pacientes, tá? E com os clientes da Duomi, com as nossas mentorandas, tá? Pensa no alimento que você mais gosta, tá? É para você pensar mesmo. Pensa no alimento que você não ficaria sem. Pensa no alimento que realmente é aquele alimento do conforto. Pensa no alimento, gente. E agora eu quero que vocês entendam que aquele alimento que eu brinco que é o nosso alimento de estimação, muitas vezes é o alimento que está fazendo mal para o nosso organismo, tá? É porque eu amo. Quando eu comecei na nutrição, não sabia muita coisa, tá? Eu fui tratar minha mãe, né? Sempre, a mãe é o primeiro cliente, né? E aí ela falava assim pra mim, tira tudo de mim, tudo, menos o meu leitinho. Eu não fico sem o meu leitinho, tá? Gente, na época eu não tinha noção do que aquilo significava. Eu falava, tá bom, mãe, vou tirar tudo menos o seu leitinho, tá? Se fosse hoje, eu falava assim pra ela, então vamos fazer o seguinte, não vamos tirar nada, você vai tirar seu leite. Por quê, gente? Porque assim, ó, toda vez que eu consumo um alimento, presta atenção que essa informação não vai estar, e é informação valiosíssima, tá? De grupos, assim, que a gente trabalha no individual mesmo. Toda vez que eu ingiro um alimento que para o meu corpo é alergênico, o meu corpo produz histamina, tá? Para pensar que o que a gente toma quando as pessoas têm alergia, elas tomam o quê? Antihistamínico, para passar a alergia, tá? Então, nosso corpo produz histamina toda vez que ele entra em contato com um alimento alergênico, produz histamina. Gente, a histamina é viciante. Eu não sei se vocês já escutaram a Mari falar isso, mas o nosso corpo se vicia, inclusive, por sentimentos tóxicos, que são os vícios emocionais, tá? E aí eu quero que você entenda exatamente o que eu tô falando para você. Se existe uma dependência do não tira tudo, mas não tira o meu leitinho, tira tudo, mas não tira o meu pão, tira tudo, mas não tira o meu chocolate, tá? Pode ser, não estou falando que é certeza, porque tudo tem uma investigação, mas pode ser que o seu corpo tenha uma alergia e ele produz histamina e você vicia pela histamina. Então é aquela coisa que quando eu tiro, se existe um vício, toda vez que eu tiro algo que meu corpo é viciado, cafeína, leite, trigo, açúcar, qual é o sinal de abstinência do meu corpo? Qual é o sinal de abstinência do corpo? Irritabilidade extrema, falta de atenção, dor de cabeça. Então, quantas vezes ao retirar o alimento, que é o problema, nós temos uma dor de cabeça insuportável. Daí a gente volta, clássico isso, tá, Mari? Daí o paciente volta e fala assim pra mim, Gabi, eu voltei a tomar café porque ficar sem café me dá uma dor de cabeça louca. E eu não consigo. Gente, é o corpo viciado. É a abstinência. Tá? Irritabilidade. Todo vício, quando a gente vai tirar, é assim. Tudo que a gente vai tirar, gente, tem esse momento, né, de abstinência. Então, a gente precisa não só, tipo, eu tirei um dia, 2 dias, pronto, tá? Não é isso, né? Então, assim, tem o tempo, gente. Tempo de todas as coisas, né? Então, a gente precisa aprender. Às vezes, a gente precisa mais do que tirar um dia, 2 dias. Então, assim, aprenda a escutar. Quando você escuta mesmo o seu corpo e você quer mesmo mudar, e assim, escutar o seu corpo, gente, tem muito a ver com o amor próprio, né, Gabi? Tem muito a ver com o amor próprio. Quando a gente está deixando de nos amar, quando a gente não para cuidar da gente, quando a gente não para cuidar desse corpo, né? Então, assim, se ame a ponto de, não, eu vou ficar vários dias, né?
Então, assim, segue as orientações, gente. Olha que rico que a Gabi está trazendo aqui hoje, né? É super rico, gente. Fica um tempo sem algum alimento que você enxergue que pode estar te fazendo mal. Isso a gente está falando se você não tiver nenhum tipo de orientação nutricional, né? Mas a gente tem aí a Nutri maravilhosa para você também, para ela te ajudar a investigar isso, tá? Então, assim, mas fica um tempo para você analisar isso de forma, sabe, coerente, né, Gabi? Então, gente, essa dica Então, que a Gabi assim, deu é fantástica, fantástica, muda a tua história. História a tira contar. por 30 dias, tá? Tirou por 30 dias, e assim, você pode começar com um alimento só, tá? Descobre o alimento que você mais gosta, tira ele, fica 30 dias sem. Sente como o seu corpo vai funcionar. Observa, dentro dos projetos da Duomi, tá? Para quem optar por continuar conosco, vocês recebem o que a gente chama de teste de saúde subjetiva. O que é o teste de saúde subjetiva? São 9 pontos que a gente avalia como é a sua saúde. Depois de 30 dias, você avalia novamente, faz novamente o teste de saúde subjetiva. Ele tem uma nota e a gente avalia o percentual de melhora entre o primeiro e o segundo teste, tá? Depois você reintroduz o alimento se você quiser, porque a maioria das pessoas acabam não querendo mais fazer a reintrodução do alimento. Mas vamos supor, não, Gabi, eu quero reintroduzir. Você reintroduz e sente como é que teu corpo vai reagir a isso, tá? Então, assim, conhecer o próprio corpo muitas vezes é isso. E é isso que nós estamos falando desde o início dessa jornada. A Duomi, gente, ela tem o passo a passo. A Duomi, ela já... Porque você pode fazer isso sozinha, claro, tá? É o que eu estou ensinando aqui, é o que a gente tem ensinado em toda essa jornada. A gente vai ensinar muito mais na jornada do corpo, tá? Mas a gente facilita o caminho para vocês. Então, quando a gente entra com um projeto, com um programa, nós queremos trabalhar de forma mais específica, nós temos ferramentas, por quê? Porque nós vamos facilitar o caminho para vocês. E, gente, o que eu estou falando é muito real. Já temos muitas mulheres dentro de programas, já temos mulheres dentro dos programas, antes mesmo da gente lançar os programas aqui para vocês. Porque a gente já teve muita mulher que procurou a gente falando, Gabi, eu quero fazer parte, como é que vai funcionar? E aí a gente apresentou os programas já antecipadamente, tá? E amanhã a gente vai falar muito mais sobre isso. Então, assim, temos novidades mesmo para vocês. Amanhã vamos fazer uma live extra às 9 horas da noite falando sobre isso. E assim, nós já temos mulheres interessadas porque as mulheres já perceberam que nós temos esse caminho, tá? Então, assim, gente, façam, tá? Se vocês sentiram impacto até aqui, se vocês gostaram de tudo que foi falado até aqui, nós temos o caminho, nós temos o passo a passo.